todos e todas, é um prazer enorme poder participar deste grande evento, pelo que agradeço imensamente o convite. Trataremos do crime de perseguição ou stalking nas relações corporativas. De início, ressalto que tudo o que for dito acerca do crime de perseguição envolve relações humanas, e dentre elas, claro, estão as relações de trabalho. Para contextualizar o tema, vejamos algumas informações estatísticas cujos estudos foram realizados nos Estados Unidos. Primeiro, 15% das mulheres e 6% dos homens vão ser vítimas de um stalker em algum momento da vida. Segundo, 1 em cada 7 vítimas de stalkers acaba mudando de endereço para tentar se proteger. Terceiro, o tempo médio de uma perseguição é de 2 anos, mas 11% das vítimas de stalkers nos Estados Unidos foram perseguidas por 5 anos ou mais. Evidentemente, o stalking causa à vítima e a seus familiares efeitos nefastos, inclusive vários tipos de transtornos psiquiátricos, inclusive como ansiedade, pânico, depressão, e podem causar ainda a morte, uma vez que dados do Stalking Research Center revelam que 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% delas denunciaram à polícia estarem sendo stalkeadas antes de serem assassinadas por seus perseguidores. Pois bem, no dia 1º de abril último, entrou em vigor a Lei 14.132, que criminaliza o stalking. Antes, a prática era enquadrada apenas como contravenção penal, que previa perturbação da tranquilidade alheia, punível com prisão de 15 dias a 2 meses ou multa. A atual norma prevê que perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Pena esta que é aumentada por metade se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, e ainda se o crime for perpetrado por 2 ou mais pessoas, portanto mediante concurso ou com emprego de arma. Prevê a lei ainda que as penas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência perpetrada, bem assim que somente se procede mediante representação. É comum encontrar a palavra stalker nas redes sociais, geralmente usada para identificar alguém que acompanha o perfil e as postagens de determinada pessoa com frequência. O termo, porém, vai muito além disso e serve para definir um perseguidor obsessivo, insistente e que dispensa atenção exagerada a alguém. Stalking, por sua vez, é uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, repetindo incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e meios diversos, como, por exemplo, ligações nos telefones celular, residencial ou comercial, mensagens amorosas, telegramas, ramalhetes de flores, presentes não solicitados, recados em faixas afixadas na proximidade da residência da vítima, permanência na saída da escola ou trabalho, espera de sua passagem em determinado local, frequência do mesmo lugar de lazer em supermercados, etc. Portanto, mesmo atitudes a princípio permitidas socialmente podem configurar o crime.
Interessante a definição da psicóloga e criminóloga italiana Alessia Micoli, segundo quem stalking é uma forma de agressão psicológica e física direta que visa sobrepujar a vontade da vítima, destruir sua moral e a sua capacidade de resistência por meio de um gotejamento incessante em um contexto de crescente perseguição insistente, como os pingos que, com o passar do tempo, escavam uma pedra. Este fenômeno é tão antigo quanto a história do homem. A expressão stalking, contudo, começou a ser utilizada no final da década de 1980 para identificar o comportamento obsessivo de alguns fãs para com os famosos. Oportuno lembrar ainda que o primeiro país a legislar sobre stalking foi a Dinamarca, em 1930. Em 1990, o estado da Califórnia passou a incorporar o stalking como delito e, posteriormente, Canadá, Austrália, Inglaterra e outros países europeus tomaram medidas semelhantes. São inúmeros os exemplos reais e fictícios de stalking. No cinema, podemos citar a história de Adélia H., baseado no amor obsessivo que Adele, filha do escritor Victor Hugo, nutriu por um tenente inglês. Atração Fatal, a personagem inconformada com o término do relacionamento que transforma a vida do ex-amante em um martírio. Dormindo com um Inimigo, em que a personagem perseguida pelo ex-marido, mesmo após simular a própria morte, mudar-se para uma cidade desconhecida. Diário de um Escândalo, em que uma professora teve sua vida destruída por um colega de trabalho que a perseguiu obsessiva, implacavelmente, até que a professora tivesse sua família e profissão arruinados. Ainda, a Netflix lançou a segunda temporada da série norte-americana Você, You, um suspense psicológico sobre a vida de um perseguidor obsessivo. Diversos artistas também já foram vítimas de stalkers. O mais conhecido talvez seja o de John Lennon, que em 1980 foi morto por Mark Chapman, que se dizia seu fã. Mark visitava o prédio de Lennon frequentemente para perguntar dele e o acompanhava nos eventos de que participava. Aqui no Brasil, podemos citar o caso de Ana Hickman, conhecido por todos nós. Apesar desse comportamento já ocorrer há algumas décadas, a internet ampliou os meios de perseguição. Se antes os stalkers iam até a casa das pessoas, enviavam cartas e faziam ligações, agora também é possível mandar e-mail, mensagens por celular, segui-las em redes sociais e muitas vezes descobrir mais facilmente onde as vítimas estão, já que os serviços que expõem localização publicamente são cada vez mais utilizados. Assim, o stalking, que ocorre somente ou majoritariamente no meio online, é chamado de cyberstalking. O suposto anonimato e distanciamento propiciado pela internet encorajam os cyberstalkers, que podem manter certa distância física da sua vítima, tendo a falsa impressão de que estão protegidos por uma tela de computador. Segundo a SaferNet, organização não governamental que se dedica à defesa dos direitos humanos na internet, muitas vezes a pessoa que está sendo vítima de cyberstalking parece ter dificuldade de inicialmente reconhecer o risco a que está exposta. Porém, a partir do momento em que esses comportamentos se tornam persistentes e perigosos, é possível identificar o ciclo de violência que começa a ser estabelecido. Em suma, trata-se de terrorismo psicológico. São elementos do crime o stalker, o autor, a vítima e o dano. Quanto ao autor, segundo pesquisas, normalmente é do sexo masculino, adulto ou adolescente,
geralmente já perseguiu alguém, tem nível de instrução médio e não tem precedente criminal ou psiquiátrico. Para Marcelo Adriano Mazzola, há 5 tipos de stalkers. O rejeitado, exemplo, ex-parceiro, é mais violento, raramente apresenta distúrbios de natureza psicótica, mas há risco elevado em todas as vertentes, seja violência, persistência, reincidência e dano. O segundo tipo, o ressentido, acredita ter sido vítima de injustiça ou humilhação. Se houver distúrbio psiquiátrico, é elevado o risco de dano psicossocial das vítimas e elevado o risco de persistência. O terceiro tipo, aquele que está em busca de intimidade, não mantém relação com a vítima, exemplos, celebridades, pode apresentar perturbações psiquiátricas, por vezes delirantes, e há risco elevado de reincidência. O cortejador procura iniciar uma relação, sente-se atraído pela vítima, normalmente apresentam dificuldades de relacionamento interpessoal, havendo a possibilidade de ameaças e de elevado risco de reincidência com um novo alvo. O quinto tipo, o predador, para quem a perseguição funciona como fase preparatória da agressão sexual, com o objetivo de recolher informação sobre a potencial vítima, que tende também a ser desconhecido, é um tipo mais raro, mas há elevado risco de violência. O tipo de relação entre stalker e a vítima está também fortemente associado à persistência do stalking. Tendencialmente, o stalking mais prolongado envolve o assédio e perseguição por ex-parceiros íntimos, mas tal também ocorre com o stalking em contexto laboral, por exemplo. Fato é que a relação de intimidade entre vítima e stalker representa maior risco de violência física. Ainda, um estudo sobre reincidência em casos de stalking indicou que, em aproximadamente 50% dos casos analisados, o agressor retorna à perseguição. Destes, cerca de 80% reincidem no primeiro ano. Portanto, a consideração das motivações que sustentam o comportamento do stalker tem importância crucial na avaliação do risco. Ainda, o autor deve saber que está incomodando a vítima, o que leva à conclusão de que ele sempre age com dolo. Segundo o autor citado, também existem vários tipos de vítimas. 7, na verdade. O primeiro, vítima de ex-parceiros. A vítima pode se autoculpabilizar. Segundo, vítimas de amigos ou conhecidos. Terceiras, vítimas que mantêm relação profissional de apoio, médicos ou advogados. Quarto, vítimas no contexto laboral. O stalking, portanto, ocorre no contexto profissional, envolvendo empregadores, subordinados, colegas ou clientes, motivados pelo desejo de iniciar uma relação de intimidade ou pelo sentimento de vingança. Em alguns casos, há registro de incidentes graves de violência perpetrados contra a vítima e ou contra terceiros. Quinto, vítimas por desconhecidos. Geralmente, esse tipo de situação tende a causar maior alarme e apreensão na vítima. Contudo, os estudos não comprovam que o stalker desconhecido seja o agressor mais perigoso. A vítima celebridade é aquela a que já nos referimos, cujo exemplo é Ana Hickman. Falsas vítimas, situações em que a troca de papéis, no qual o stalker acusa a vítima de o perseguir, proporciona um contexto de retaliação e uma forma de manter contato legal com a vítima. Também vítimas mentais, envolvendo delírios ou alucinações, podem estar associados a falsas vítimas. A perseguição, em suma, pode ocorrer com qualquer um, mas normalmente ocorre com mulheres. Por isso, em alguns países, é tratado como uma forma de violência contra a mulher. Além disso, necessário que se diga
que geralmente atinge vítimas sem qualquer notoriedade. Na hipótese das mulheres, em boa parte das vezes, o stalking está atrelado aos casos de feminicídio. Ainda, a pesquisa do Departamento de Justiça americano conclui que 3,4 milhões de pessoas são vítimas por ano de stalking, 75% conhecem um stalker e o mais comum é que o comportamento persecutório derive de uma relação amorosa interrompida pela vítima. Durante a pandemia de coronavírus, as taxas de violência doméstica cresceram em diversos países, incluindo o Brasil. Mas mesmo aquelas mulheres que não estão na mesma casa que seus agressores também podem estar mais vulneráveis. Dados da ONG SaferNet mostram que as denúncias de violência e discriminação contra mulheres cresceram 21,27% em abril de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, com 667 registros. Nos casos de exposição de imagens íntimas, houve um aumento de 154,9%, sendo certo que 70% das vítimas são mulheres. Apesar destes números, fato é que, como podemos concluir, ainda assim há subnotificação. No que diz respeito aos danos causados, constituem-se em prejuízos físicos, emocionais, materiais, chegando à morte, como já se disse. Relembro que a conduta pode ser lisonjeira, como o envio de presentes e mensagens amorosas. A questão crucial para que se configure o crime, porém, está na duração da prática desses atos e no fato de estes serem indesejados pela vítima. Em outras palavras, a conduta criminosa sob exame exige reiteração, habitualidade e comportamento do agressor a ponto de criar temor ou perturbação à vítima. 2 exemplos. Primeiro, tribunal italiano em 2010 declarou não suficientes apenas 2 condutas de agressão, sendo necessária constância na conduta. 2. Blog português Vítimas de Stalking, por sua vez, noticia que mulher holandesa foi detida por ter ligado para um suposto namorado 65 mil vezes durante o ano, ou, em média, 168 ligações diárias. Crime, portanto, caracterizado. Alguns mitos. Primeiro, habitualmente as vítimas não conhecem o stalker. Falso, porque pode ser parceiro, familiar, amigo, colega e, na verdade, somente uma em cada 4 vítimas desconheciam o stalker. 2. As vítimas se sentem lisonjeadas. Falso, pois trata-se de uma experiência desagradável, intrusiva e potencialmente perturbadora. 3. Não envolve perigo. Falso. O risco é real, podendo inclusive chegar à morte. 4. A melhor estratégia é desvalorizar a conduta do stalker. Falso. Os casos raramente se resolvem por si, impondo-se apoio de terceiro. Do que se disse, resultam responsabilidades penais, civis e trabalhistas. Esta última é a que nos diz respeito. E diante dos mais variados conceitos, o que se observa é que, trazido para o universo laboral, na verdade, o stalking é uma espécie do gênero assédio moral. Convém ressaltar, mais uma vez, que, como regra, tudo o que se disse antes aplica-se também às relações de trabalho. Tanto assim que alguns estudos se referem à existência de 4 categorias de stalking. Primeiro, das celebridades. Segundo, emocional. Terceiro, familiar. E 4, ocupacional. Vamos nos ater, portanto, ao stalking ocupacional, em que a perseguição se inicia no local de trabalho e termina por invadir a vida privada da vítima. O assédio no ambiente de trabalho pode ser vertical ou horizontal. É vertical quando perpetrado por superior hierárquico, embora possa ser também ascendente, ou seja, quando se dá o inverso, isto é,
o subordinado assedia o superior hierárquico, embora seja raro. É horizontal quando realizado por aquele que ocupa a mesma posição hierárquica. Quanto à legislação aplicável, impõe-se citar, inicialmente, a Constituição Federal, que delineou preceitos de proteção de um dos bens mais valiosos do indivíduo, qual seja a dignidade da pessoa humana. Além disso, aduza-se que o cometimento do stalking em âmbito trabalhista resolve-se por meio de indenização por danos morais, com respaldo legal na legislação civil aplicável subsidiariamente em seara trabalhista. A nova principiologia civil determina que os contratos, de modo geral, incluindo os de trabalho, sejam regidos desde a pré-contratação até a pós-contratação pelos princípios basilares da eticidade, boa-fé, sociabilidade e operabilidade. É o que se depreende do artigo 422 do Código Civil vigente, que dispõe que, aspas, os contratantes estão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Incidentes ainda à hipótese, os artigos 932, inciso 3º, 933, 34 e 35 do mesmo Código, relembrando que o empregador responde pelos danos praticados por seus empregados ou prepostos causados a terceiros, com fundamento nas culpas invigilando e ineligendo. Tal posicionamento é corroborado ainda pela súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, qual assinala que, aspas, é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Cumpre destacar, todavia, que, caso o empregador tenha que indenizar a vítima por assédio moral, fica a ele assegurado o direito de ação regressiva contra o empregado, causador do prejuízo, restando comprovado que tenha agido com dolo ou com culpa. Ainda, governos, representantes patronais e trabalhadores chegaram a um acordo histórico para adotar a primeira convenção que buscará a eliminação da violência do assédio no mundo do trabalho. Trata-se da recentíssima Convenção número 190 da OIT, que reconheceu que a violência e o assédio no mundo do trabalho levam à violação ou ao abuso dos direitos humanos e são ameaça à igualdade de oportunidades e, por isso, incompatíveis com o trabalho decente. Referida convenção define violência e assédio como comportamentos, práticas ou ameaças que resultem em danos físicos, psicológicos ou sexuais e ainda econômicos para os trabalhadores atingidos, registrando-se que os Estados-membros têm a responsabilidade de promover ambiente geral de tolerância zero contra as atitudes patronais prejudiciais aos trabalhadores. O novo instrumento jurídico internacional é aplicável a todas as categorias de trabalhadores, independentemente de seu status contratual, inclusive pessoas em formação, como aprendizes, estagiários, voluntários, etc. Além da já referida indenização por danos morais, o stalking também pode respaldar a rescisão indireta do contrato de trabalho, que enseja o pagamento ao empregado de todos os títulos rescisórios. Explico. O contrato de trabalho se traduz em relação jurídica à vida entre empregados e empregadores, na qual ambos possuem direitos e obrigações. E o descumprimento de alguma das obrigações poderá desaguar no rompimento da relação de trabalho. É o que disciplina o artigo 483 da CLT, cujo rol não é taxativo. Assim, se o empregador, no exercício do seu poder diretivo ou de atividades correlatas, violar algum dos deveres de conduta resultantes daquilo que foi estipulado, o contrato de trabalho pode ser dissolvido por culpa deste mesmo empregador. Quanto à jurisprudência no âmbito trabalhista, ela já é anterior à lei, porque já contemplava a situação sob exame.
Um primeiro acordo como exemplo diz o seguinte: das provas constantes dos autos, ficou claro que o trabalhador descrevia fatos singelos do dia a dia da atendente, a denotar que ele vigiava os passos da autora, inclusive aqueles que não tinham ligação com o serviço, com o objetivo de prejudicar tanto a vida profissional como pessoal da colaboradora. Além dessas provas, houve neste caso comprovação de que a empresa tinha ciência dos fatos e se omitiu em tomar providências tendentes a cessar os constrangimentos. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No segundo acordo recente, decisão da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, se deu exatamente nesse sentido, condenando a empresa a pagar indenização por danos morais a uma empregada vítima de assédio moral cometido por colega em decorrência de stalking, na medida em que o colega perseguia a empregada, inclusive tirando fotografias por ela não autorizadas, fora do ambiente de trabalho e as utilizando para difamar a trabalhadora. A condenação da empresa levou em conta ainda que a ré, embora tendo ciência do comportamento do assediador, não tomou qualquer providência para inibi-lo. Valor da indenização, R$10.000. Todavia, consigne-se mais uma vez que, apesar de ventilado nas decisões referidas, o desconhecimento do empregador não é relevante na hipótese, uma vez que lhe cabe fiscalizar os atos praticados por seus empregados e prepostos, considerando-se que estes agem em seu nome. Nesse sentido, o artigo 932, inciso 3º do Código Civil, que prevê: são também responsáveis pela reparação civil, inciso 3º, o empregador ou comitente de seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. A isto denomina-se responsabilidade objetiva do empregador. Não podemos nos esquecer ainda que o teletrabalho pode reduzir o assédio que exija contato pessoal, mas pode também, de outro lado, implicar em risco acrescido de violência e assédio por meios tecnológicos. Evidentemente, quanto ao mundo do trabalho, é necessário, antes de tudo, também identificar quais situações não configuram a perseguição, que não pode ser confundida com estresse ou pressão no trabalho. No ambiente laboral, as relações interpessoais são dinâmicas e envolvem conflitos, atritos, opiniões e condutas divergentes. Mas, repita-se, não se pode confundir tais situações com assédio moral ou com stalking. De qualquer sorte, vê-se que é de suma importância enfrentar a questão do assédio moral, também decorrente da perseguição, dentro da organização, seja de forma preventiva, para evitar sua ocorrência e, se já tiver ocorrido, de forma repressora, aplicando punições aos responsáveis, inclusive para evitar ou ao menos reduzir o valor das indenizações já mencionadas. Para ajudar a conscientização dos trabalhadores e no estabelecimento de regras éticas e disciplinares, é aconselhável a criação de um código de conduta e ainda de canais de confiança para receber denúncias sobre o assédio moral em quaisquer de suas modalidades, escutar e analisar a situação da vítima. Necessário ainda que as empresas adotem ações efetivas para o combate de assédio moral, inclusive decorrente do stalking, no ambiente de trabalho, zelando pela saúde física e psicológica dos trabalhadores e do seu próprio futuro como instituição. Finalmente, e como já se disse, a melhor maneira de se impedir o assédio moral, também decorrente do stalking, é a conscientização.
Porém, se ainda assim referido ato for perpetrado, a punição exemplar é necessária, até para servir de parâmetro para que novos casos não ocorram. Muito obrigada.